Tá. Bom dia, meu nome é Juliano, sou Luciano. Nosso projeto que a gente vai apresentar é a Gymnasium, que é um sistema basicamente de gestão de academia. Bom, basicamente a gente tem um problema hoje em dia que ainda existe muito, que tem muita gente que não conseguiu ainda se adaptar ao século XXI e ainda depende muito de usar papel para trabalhar no dia a dia. E o nosso projeto é justamente pensando nesse tipo de pessoa. É poder ajudar essas pessoas a se atualizarem, se organizar melhor, porque ainda é um problema muito recorrente aí em muitas empresas, principalmente essas pequenas. No caso, o nosso é uma academia, e a gente pode ver, quem frequenta a academia de bairro, por exemplo, percebe que muitas delas ainda usam papel para poder guardar qualquer tipo de informação, e isso hoje em dia é ultrapassado, e também fica ruim de gerenciar a própria academia ou qualquer tipo de negócio local. Então, esse foi mais pensando nisso que a gente criou esse projeto. No caso, o nosso projeto é visado uma academia que já existe, que inclusive é uma que eu frequento, que eu senti esse problema justamente na hora de pagar, por exemplo, que quando eu ia lá, falava meu nome para ele procurar, ele tinha que procurar o meu nome dentro de várias fichas. Então, eu sabia que era ruim para ele também, para poder, às vezes, precisa do número de alguém, ou qualquer tipo de informação é muito mais difícil. E uma coisa diferente também do nosso projeto é justamente ter as fichas de treino dentro do próprio site, que é algo que também, para quem faz academia, sabe que é importante ter a ficha de treino, para você poder acompanhar seu progresso, o que você vai treinar no dia. E normalmente também é em papel. Em muita academia, até as grandes ainda são em papel hoje em dia. Nosso público-alvo é visado principalmente nos donos de academias, né? Mas também é claro que a utilização é em geral para todo mundo que trabalha numa academia. Principalmente pensando no administrador, no personal trainer e também no próprio aluno. E o site resolve justamente o que eu falei, né? Para o dono, ele vai ter tudo gerenciado dentro do sistema, e para o aluno ter a facilidade de, às vezes, se ele tem uma ficha, por exemplo, ele poder ter na palma da mão, que é o celular que você vai carregar para qualquer lugar que você vai. E não ter que carregar um papel a mais para poder fazer seu treino. E o benefício é justamente o que eu acabei de comentar, que é o fato de você ter tudo na mão, ou no computador, no caso, né? Porque, por exemplo, lá na academia que eu vou mesmo, o dono lá, ele tem o computador, mas é muito limitado o uso. Ele normalmente usa para pôr música, para poder tocar na academia, ele poderia usar para muitas mais coisas do trabalho dele, só que ele acaba se limitando por não ter um sistema que possa utilizar realmente do computador. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a persona. A persona que a gente criou foi o João, que é basicamente um dono da academia, que as principais dores, as principais dificuldades que ele encontra na academia é a organização das fichas, consultar as informações dos alunos, que muitas das vezes são em papel, então a dificuldade de buscar é demorado, é complicado. E o que ele busca é um sistema para melhorar essa dificuldade de se organizar, ter tudo num sistema, conseguir administrar os alunos, as assinaturas, fica tudo mais simples e compacto para ele. E uma coisa que está marcada ali no último, inclusive, que é a lentidão para fazer consulta simples. Às vezes você só precisa do número de um aluno que você não lembra, você precisa entrar em contato, e você tem que ficar caçando um monte de ficha ali para poder ter o número dele. Ainda tem alguns que usam o WhatsApp, né, poder adicionar, mas aí às vezes tem alguém que você não tem o número, mas tem lá na ficha. Então é só você procurar o nome que vai ter lá certinho. E aí tem um outro exemplo de persona, que eu coloquei o Lucas, 28 anos, ele é um personal, também pode ser um aluno no caso. Eu dei exemplo de dores, o fato dele não ter flexibilidade para criar as fichas dos seus alunos, que no caso, por exemplo, um personal que não tem um sistema para poder criar a ficha dos alunos dele, ele tem que ter o trabalho de escrever tudo no papel e ter que estar presente do aluno para poder entregar para ele, porque senão não tem como ele simplesmente ter o negócio. E o fato de criar as fichas pelo papel, como eu falei. Aí, o que ele precisa, no caso, é de um sistema para facilitar seu trabalho
E uma das maiores dificuldades é atribuir as fichas dos alunos, pelo fato de ter que estar presente com eles se não tiver um sistema que funcione bem. Falar um pouco sobre as tecnologias que a gente usou no projeto. Bom, a gente usou .NET Framework e Dent para fazer a autenticação. A gente usou o MongoDB como base de dados. A gente utilizou o Notion para fazer a programação do nosso projeto. O nosso projeto ele foi baseado basicamente no Kanban. Nós usamos a metodologia do Kanban para poder desenvolver ele. A gente começou usando o Trello, mas depois a gente achou melhor usar o Notion e acabamos adaptando para o Notion. E o protótipo do nosso site foi feito no Figma. O nosso cronograma foi o seguinte: a gente idealizou o projeto primeiro e no começo do semestre a gente foi recomendado de mudar o projeto, né? Que a gente tinha feito nos 2 primeiros, a gente tinha feito o mesmo projeto e esse terceiro pediram para a gente fazer um novo. Então o que a gente fez foi procurar ideias. Como eu encontrei um problema real do lugar que eu frequentava, eu aproveitei esse problema, conversei com o dono e a gente entrou num consenso que seria útil para ele esse projeto. Aí eu fiz uma análise de requisitos que poderia ser necessário para o site, apresentei para o dono também e ele analisou tudo para ver se está tudo confere, o que precisava ele também deu opinião a mais e no final das contas a gente conseguiu entrar no consenso para poder apresentar esse projeto. Teve a criação do protótipo e o desenvolvimento em si do projeto. Um pouco dos requisitos. Os requisitos funcionais foram gerenciar usuários, no caso do dono da academia, ele poder ter todo o acesso aos usuários, às contas, às assinaturas. Personal e tanto o administrador da academia poder fazer a criação das fichas de treino dos alunos e gerenciar os pagamentos. Também tem um aqui que eu percebi que eu não coloquei, que é o fato de ter o gerenciamento dos próprios alunos também. O personal vai poder ter um gerenciamento de todos os alunos da academia. Aqui está uma print do Notion, de como ele está agora, que é o nosso progresso do projeto. E agora a gente vai apresentar o projeto em si. Tá? Basicamente isso aqui é a tela inicial. Tem um geralzão aqui. Tem um sobre nós, que é falando sobre a academia em si. Alguns pontos só para mais chamar a atenção do que tem na academia e também a programação. E também tem algo aqui que ainda não foi colocado, que é o sistema de pagamento. Porque a nossa ideia é justamente de diferenciar o principal, além de gerenciar os alunos em si, é ter a opção do próprio aluno pagar direto pelo site, para não ter que ir lá e renovar a assinatura todo mês, direto ter que pagar na maquininha e tudo mais. Então a gente já tem uma base aqui de como vai ficar depois, mas a gente ainda não implementou isso aqui, porque ele ia precisar trabalhar com a API do Mercado Pago, né, que a gente está vendo. Então, para não ficar tão complexo o projeto para esse semestre, nós deixamos para o semestre que vem isso daí. E aqui no caso eu vou fazer... A gente tem 4 tipos de usuários, que a gente usou o ident, né, que a gente tinha falado. Então nós tem 4 roles, que é o de usuário padrão, que seria o não pagante. Só qualquer um pode criar o site, ele vai ser um usuário normal. Aí tem o de aluno, que depois quando a gente implementar o sistema de pagamento, ele vai sempre ser um aluno, que vai ter mais permissões. Tem o personal e tem o administrador, que é o que pode gerenciar tudo. A gente vai fazer um login aqui. A gente tem aqui o criar conta, mas a gente já facilitou, a gente já criou o de login. Vou clicar. A gente também implementou no sistema que sempre que não tiver nenhum registro no projeto, no banco de dados, o primeiro registro sempre vai ser um administrador, para facilitar.
está logado. Aqui está logado como um administrador. Tem a página de perfil, que é algo bem simples mesmo, só mostrando essa informação principal. Tem o... Cadê? Tem a página de alterar, para você alterar as informações. Você habilita aqui para colocar a senha e tal. Tem um só para alterar a senha também aqui, se você precisar. Histórico de pedido é só um exemplo mesmo, que nem eu falei, a gente ainda não tem um sistema de pagamento. Então, isso aqui vai ser quando eu tiver o sistema de pagamento para poder apresentar todas as faturas, né, de todos os pagamentos. Aqui tem o ficha de aluno. A diferença da inscrição em si, da ficha de aluno, é justamente para quem vai se tornar um aluno. Porque esse aqui é onde vai ficar as informações principais, tipo o endereço, porque a gente tem que ter um padrão para poder criar o usuário padrão, normal, e tem que ter as informações de endereço, porque senão vai acumular muita coisa no banco de dados. E essa foi uma das facilidades de ter o MongoDB, porque a gente pode implementar coisas muito fácil nele. Então aqui poderia preencher aqui, que vai dar salvo no banco de dados também dele. Aí tem uma lista de usuários, que aqui no caso vai ser todo mundo que tiver registrado. Tem 2 registros aqui já, que a gente fez. Tem um que é um usuário normal, a gente pode simplesmente trocar a permissão dele aqui, o administrador pode no caso, que aqui no caso agora ele vai se tornar um aluno. Também tem os detalhes, né, que é para poder ter informação de todos os usuários. A gente tem todas as informações deles aqui, pode digitar e pode excluir eles também. Vou excluir o outro ali, só para ver. Excluir, aí já sumiu aqui. Tem a ficha do aluno também, que aqui o próprio administrador pode criar a ficha do aluno. Às vezes tem alunos que, por exemplo, tem muitos alunos já cadastrados na academia. Então, o administrador vai ter que cadastrar todos eles no sistema depois. Então, ele pode fazer tudo isso sem ter que criar conta por fora. Ele pode criar tudo aqui dentro mesmo. Tem um aqui, cadastrar também, que tem as mesmas coisas. E ele já pode setar o papel aqui direto. Tem o criar ficha de treino. Uma dúvida minha. Como? Uma dúvida minha. Um usuário pode ter mais um role? Não. Se ele for assinante, ele vai se tornar um aluno. Se ele não for assinante, ele vai ser um usuário normal. Tá, eu vou criar alguns treinos aqui, só para ter como exemplo, para mostrar para vocês depois como vai ficar. Vou colocar de teste mesmo. Aqui, ó, dá para selecionar o dia, no caso. Como lá não abre de domingo, porque é só segunda a sábado mesmo. Vai ser um outro dia também. Salvar ficha. Aí se vir aqui no ficha de treino, eu criei pro admin. Mas se vir aqui, aí vai ter a ficha aqui. Isso aqui foi a que foi criada, no caso. Aí para poder visualizar como ela vai ficar, é só vir aqui. Aí vai ter toda a ficha praticamente igual como seria no papel, só que você vai ter ele no sistema. O usuário vai ter essa mesma visão também. Também dá para ver como ficaria mais ou menos no celular. Colocar aqui Ficaria basicamente assim. Tá muito simples ainda, a gente não fez pensando tanto pro celular, é mais essa parte da ficha que nós trabalhamos mais, mas também funcionaria muito bem. Só de não ter que usar papel nisso aqui já facilitaria justamente no que a gente queria. Aí também eu vou deslogar aqui e vou logar numa conta de usuário só para mostrar como vai ficar pro aluno, no caso, né? O usuário não tem muitas permissões. Inclusive, o usuário não pode ter uma ficha de treino. Só o aluno vai poder, a partir do aluno, né?
Tá, aqui é o aluno, o geral aqui é a mesma coisa, só muda aqui, ó, ficha de treino. Esqueci de criar, né? Aqui não deu acesso, porque é o admin que tem que criar a ficha dele. Ou o admin ou o personal. Aí, ó, aqui vai aparecer. Então, o personal também pode criar, ele tem aquela mesma visão lá. Aí ele vai poder acessar. Era para acessar. É permissão, pelo jeito é permissão. Eu acho que eu coloquei... Porque a maioria das páginas são iguais. Então a gente deu bastante Ctrl+C. Eu acho que a gente esqueceu só de mudar aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Darei carga dinâmica. Onde? Isso aí mesmo, valeu. Aí foi, ó. Aí aqui vai aparecer. É basicamente isso. No geral era isso mesmo, por enquanto é isso que a gente tem. Aí a nossa implementação que a gente quer apresentar depois é justamente a parte de pagamento, que eu acho que vai ser o maior diferencial, que vai facilitar ainda mais a vida deles, né? E no geral é basicamente isso. E o código, a gente, como eu falei, não tem muita coisa. Tem os controllers principais, o account ele tem basicamente toda a lógica do identity, de registro. No admin, ele tem toda a lógica que o administrador vai precisar para poder listar, para poder deletar as fichas de aluno, de treino, de tudo mais. Tem muito código que acaba sendo parecido, que é repetido, mas é muito por conta que a gente decidiu, para evitar qualquer tipo de erro, a gente acabou adaptando bem os códigos em várias controllers diferentes. Então, tem, por exemplo, para registro, tem um registro pelo account, que é o próprio usuário que registra, e tem um registro também pelo admin controller, que é para ele poder registrar os alunos que eu tinha mostrado. Tem a ficha de aluno controller, a home só a parte principal mesmo de acesso, o personal também e o profile. Tem as views, padrão, tem muito que mostrar aqui, tem o layout, que é onde está... Tem algumas lógicas também, que é no caso do que vai apresentar para quem, tipo, para o admin, para o personal e para o aluno, tem visões diferentes. E os modelos. Aí tem o modelo de identity e tem o modelo para as view models em geral. E tem a configuração para o Mongo, né? Que é padrão também. E nosso projeto é esse. Por enquanto é o que a gente tem pronto. Não tenho mais o que dizer mais. Então, se alguém tiver dúvida, para responder.
tenho sugestões. E aí eu vou falar